Glória a Deus. Quem de pé perante Cristo poderá permanecer? Nesse dia glorioso que já se encontra bem perto. Só os justos e fiéis a Deus que guardaram o conselho. Irmãos, Deus nos guarda. Passar 30 anos, 40 anos dentro da congregação. E naquele dia não poder estar de pé perante Cristo. Esse silêncio agora fique no nosso coração. E antes da palavra, o Senhor já coloque mais um pouquinho de temor no nosso coração. E nós venhamos ser sinceros conosco e com Deus. Tira de mim, Senhor, tudo que não te louvo, que eu quero estar naquele dia de pé perante o Senhor e ser apresentado diante daquele trono, cantando, louvando, trajando vestido branco e com palma na mão. Nessa comunhão aguardemos, Deus mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Santo, santo Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Santo Evangelho do Senhor Jesus, reportado em João. No capítulo 4, nós vamos iniciar a leitura no verso 31. Iremos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, João capítulo 4, no verso 31. A ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Só até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos nós aqui conhecemos que o Senhor Jesus estava caminhando e ele passou por um lugar onde tinha ali um poço que Jacó tinha cavado, mas estava dentro dos termos de Samaria, e por estar ali nos termos de Samaria, enquanto os discípulos foram ver se comprava alguma coisa, o Senhor encostou perto de uma mulher samaritana e falou para ela:
dá-me de beber. E ela falou: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano e me pede de beber? Vamos entender isso, irmãos. Samaritanos, desde que quando Salomão não temeu mais ao Senhor e aceitou as religiosidades pagãs na terra de Israel, a idolatria foi entrando, e ela não entra de uma vez, irmãos. Ela entra aos pouquinhos, na falta do capricho e do temor. E ela foi entrando a idolatria dentro de Israel, a modo que um dia o Senhor se aborreceu com aquele que tinha visto e sentido a glória de Deus. Quando ele consagrou a casa ao Senhor, a glória foi tamanha. Chegou uma hora, quem estava fora queria entrar e não conseguia. Mas se também alguém quisesse sair, não conseguiria. A glória de Deus envolveu. E ele começou a fazer uma oração, e tudo que ele pediu naquela oração, Deus cumpriu. Até depois com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Bendito é o nome santo do Senhor. Lá na frente, uma oração profunda. Mas quando perdeu o temor, perdeu também a sabedoria e foi entrando a idolatria dentro de Israel. Um dia um profeta pegou um moço que era por nome de Jeroboão, que era alguém de muita confiança do rei, travou as vestes nos punhos e rasgou e falou: o Senhor rasgará assim o reino de Israel. Guarda isso, irmãos. Uma coisa que Deus tinha feito com tanto zelo. Davi, seu pai, começou a reinar primeiro em Hebrom. Reinou 7 anos, debaixo do temor da palavra de Deus, na oração. Ia nas batalhas com o Senhor na frente, Deus dava as vitórias. Depois desses 7 anos, até os que eram do exército de Saul, que não aceitava Davi como rei, teve que se render. Vem reinar sobre todos nós, vem reinar sobre todo Israel. E esse Davi um dia, bendito é o nome santo do Senhor, diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus uniu tudo, estava tudo junto. Mas veio alguém depois de Davi, que Deus lhe deu o direito de construir o templo, consagrar o templo ao Senhor. Fez provérbios, no pai estava o dom de salmos, mas no filho estava o dom de escrever provérbios. Foi um grande pregador. Não teve desculpa diante de Deus, aquele homem. Fala: não, mas eu era inocente, eu não conseguia entender. Porque é assim, irmãos, guarda bem. Tem alguns que o Senhor mede de uma forma, porque o Senhor sabe o que está lá dentro dele. Mas tem outros, como você que está aqui, está sendo avisado. E se você fizer, e alguma coisa errada acontecer, te diz o Senhor, tu serás o culpado da situação. E veio aquele pecado em Israel. E na hora que esse profeta segurou nas vestes de Jeroboão, falou: vai ser rasgado o reino de Israel. E foi rasgado. Teve o reino do norte, que foram 10 tribos, e chamou-se Israel. Judá, 2 tribos. E veio em Israel, no reino do norte, os assírios, e fez uma mistura das raças. Nasceu-se filho com filha, bendito é o nome santo do Senhor, e ali colocou na capital de Israel uma cidade chamada Samaria, que foi ser capital, e todos que nasceu dessa mistura são chamados samaritanos. E o judeu, que era do reino do sul, de Judá, começou a falar: nossos irmãos não são mais puros, é raça contaminada, a partir de hoje eles são samaritanos e nós judeus puros. E nessa inimizade ficaram. Os samaritanos em cima do monte serviam o Senhor, o judeu no templo. Não tinha mais união.
Porque assim, irmão, quando entra o pecado, a idolatria, a divisão, as falas de opinião maligna, uma casa divide. Se não tomar cuidado, tem congregação que divide, tem regiões que divide. Mas vive Deus a minha alma, que não é por causa de ninguém que eu vou trocar a revelação da palavra que Deus está me dando. Mas quem está aqui na comunhão, hoje o Senhor vai te dar o dom da valentia. Vai quem quiser ir, faça quem quiser fazer, eu fico no Senhor. E foi dividido até chegar os dias do Senhor. E ele pedia água para essa mulher. E ela falou: como é que você, sendo um judeu, pede água para mim que sou samaritana? Mas o Senhor veio para quebrar aquilo que o adversário tinha feito. E poderá ter alguém aqui hoje dizendo: mas por que o Senhor foi fazer isso? Sendo que tinha uma mistura realmente. E ele foi falar com uma mulher. Porque o Senhor veio para salvar toda a alma. O Senhor veio para quebrar, aleluia, as barreiras, as muralhas. E já no início da palavra o Senhor manda dizer: aonde tiver um plano de Deus, ainda que for com dor, Deus vai mostrar que é Ele que manda. Tem alguns irmãos que brincam com o Senhor e vai fazendo, achando que é juiz da sua própria vida, senhor de si próprio. E tem alguém aqui hoje que tu fez uma oração dizendo: vou terminar o ano, mas eu preciso de uma resposta. Tu falou que eu e minha casa seria salvo. A minha parte eu fiz, mas olha agora o que aconteceu. Fugiu das minhas mãos. E antes que continue a explanação da palavra, você ouviu o testemunho que diz o Senhor: faça a tua parte de pai, porque eu vou fazer. O teu filho e a tua filha que não está aqui vai se decepcionar com o mundo. Está preparado para pegar ela, e ele todo machucado, todo judiado pelos espíritos que hoje ele abraça eles. E é você que vai curar as feridas, irmãos. Está difícil, porque tem alguém que não ajuda na comunidade, está querendo puxar a bandeja da minha mão. Mas Deus manda te dizer: eu vou te dar o dom da paciência, do amor, da misericórdia. Hora que o mundo abandonar ele, te diz o Senhor, eu abraço ele de volta junto contigo. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor poderia falar: é verdade, isso é uma samaritana e é uma mulher. Mas ele foi com aquela mansidão: oh, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, você não me daria nada para beber, você buscaria beber da água que eu tenho. Mas como é, Senhor, que tu tem água? Você não tem nada. E como é que você vai tirar essa água? O poço é fundo, você não tem nada na mão. Oh, mulher, quem bebe dessa água aqui volta a ter sede. Mas aquele que der da água, que eu der da minha água, ele nunca mais terá sede. Vai brotar nele uma fonte que salta dessa vida para a vida eterna. Como é que está essa fonte dentro de ti, irmã? Hein, irmão? Será que tem fonte aqui hoje que o inimigo fez como fez com os poços que Jacó cavava lá atrás? Aquela virtude que, de uma linguagem que quando Deus te tomava os demônios fugiam? Aonde está aquele dom que eu te dei da oração? O dom da profecia, como Deus deu hoje na reunião da mocidade. Que muitos são contra o dom da profecia porque vê muita encenação. Mas o dom da profecia existe. E o Senhor falava: mocidade, receba o dom da profecia para vocês pregar para a tua casa, para vocês mesmos. Cadê aquele dom que eu te dei? Será que o inimigo entupiu a tua fonte? Em nome do Senhor Jesus, pela força da palavra, ó fonte entupida, eu arranco todas as pedras e tranqueiras que o adversário colocou aí. Volta a cantar, volta a falar em línguas, volta a profetizar, volta a orar e volta a dizer: vai acontecer, porque Deus quer. Irmãos, é a revelação da palavra. Tem demônio que tem que cair
até quinta-feira na vida de alguém que está aqui. Vocês creem nisso aqui? Deus está te ungindo nesse culto de temor, de sabedoria, te dando alicerce. Tem espírito segurando bênção na tua vida. O Senhor vai te dar uma ordem: arranca-te daqui. Na quinta-feira você cantar e o inferno fica confundido e envergonhado. Glória a Deus mesmo, criança. Aleluia. Quem está na comunhão está sentindo vontade de dar glória a Deus. Olha aqui, mulher, você não está entendendo. Falou: não, eu sei, mas o senhor vê aí, ó, quem me deu esse poço aqui para nós foi o nosso pai Jacó. Só que você é judeu, você fala que tem que ser em Jerusalém, e nós adoramos em cima do monte. Aonde é que tem que adorar? Fala para mim. Não é nem aqui nem em Jerusalém. O Pai já está trazendo verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Irmão, irmã, canta na tua casa, dá glória a Deus na tua casa. Não é só aqui dentro, não. Tem a tua particularidade com o Senhor. Tem gente que só ora se for reunido, só fala com Deus se estiver junto, não é alguém orando. Não, fala com Deus, liga a tua mente no céu, leia a palavra de Deus, fica na comunhão. O Senhor quer ter particular, irmão, conosco. Por exemplo, eu posso falar coisas aqui na frente de todos, mas se eu tenho um particular para falar com esse servo de Deus, eu às vezes não posso falar nem na frente do outro. O outro irmão, servo de Deus, eu não posso falar na frente do outro servo de Deus. E assim por diante. Tem coisa, irmão, que Deus quer fazer nas particularidades. E enquanto você não entende, você fica debatendo como essa mulher debateu. Mas na hora que ele começou a falar, falou: eu sei. E quando vier o Cristo, todas essas coisas, sou eu, mulher. É eu que falo contigo. Irmão, irmã, hoje Deus vai mandar o espírito da ignorância embora da nossa vida. Para de sofrer por bobagem, por coisa tão pequena. O Senhor já está na tua frente, querendo te dar sinal, falando contigo, e você está querendo ainda buscar o quê? Te diz o Senhor: eu já estou te mostrando, eu já estou te abençoando. É você que não está entendendo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor rasga agora o véu do entendimento de alguém, alguma cegueira. O Senhor quer dar sinal e ter particular contigo, irmão, irmã. Aí ela falou assim: olha, espera que eu vou buscar o meu marido. Marido? Você não tem marido, você teve 5, e esse que tem agora aí não é teu. Veja que és profeta, Senhor. Só porque eu te falei isso, ela dizer: você não sabe ainda o que eu tenho para te falar. Foi correndo na cidade e buscou os homens. Vem aqui comigo. Tem um lá que eu estou pensando até que ele é o Cristo. Ele falou até as coisas da minha vida. Vamos ver se não é ele. E na hora que o Senhor começou, esteve ali com eles, ele começou: come. Não, mas come, Rabi, come, mestre. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Irmão, às vezes entra aqui dentro da igreja, preocupado naquilo que vai comer até depois do culto. Mas agora é hora de comer a palavra. Glória a Deus mesmo. E essa comida vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Quer dizer, nós que fomos comprar, e alguém, eu não dei a comida para ele, mas será que alguém já deu alguma coisa para ele comer? É o que Deus está dando. Deus vai abrir a tua mente para você entender na profundidade a vontade de Deus na tua vida. Guarda isso, irmão. Quando a enfermidade vem,
Na vida daquele que está no Senhor, a enfermidade tem uma missão, e quando ela termina, ela tem que ir embora. E quando alguém passa por ela, vem como nós vimos aqui hoje no microfone. É um ano difícil, sofremos muito, mas serviu para ver uma obra, uma maravilha. O Senhor cumpriu, o Senhor fez. A obra de Deus não é pela metade. E hoje, por essa palavra, o Senhor manda pregar dessa forma. Eu quero abrir os olhos do teu espírito. Chega de lamúria, chega de falar que tudo está difícil, que não dá certo, que ai aqui, que ai ali. Em nome do Senhor Jesus, receba a fé do tamanho de um grão de mostarda. Diga para esse monte sair, e ele vai precipitar no mar, em nome do Senhor Jesus. Igreja, sinta a força de Deus te tomando por essa palavra. Mudou na hora que chegou o Senhor e começou a se revelar, mas até os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Ele falou: olha aqui, presta atenção, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quantas vezes, irmãos, ouvimos servos de Deus no passado contar isso também. Deus dá a graça de testemunhar na nossa própria vida. Irmãos que saíram cedo em missão, foram almoçar 5 horas da tarde sem fome. Glória ao Senhor, porque enquanto estava fazendo a vontade de Deus, expulsou o demônio, Deus fez cura, evangelizou, teve os sinais de Deus. Hoje é muita manha, e Deus hoje por essa palavra manda te dizer: eu vou te fazer um soldado de resistência. Santo é o Senhor, é a revelação de Deus. Tem homem de Deus que passou essa noite aqui, só Deus sabe. Se você fosse olhar pelo teu corpo, você não estaria aqui nesse culto hoje. Perdeu o sono várias vezes, orou, foi novamente orar e não veio o sono. Sabe o que é que o senhor fala? Bem claro, o senhor vai falar: você dormiu 2 horas e 40 minutos a noite inteira. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer bem claro: o inimigo achou que você não estaria nesse culto, mas eu te trouxe aqui para te abençoar. Você é servo e serva de Deus, irmãos. Vamos sair daqui ungido daquilo que o Espírito Santo traz nessa noite. Olha que coisa mais linda. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Mas aí você põe aí um prazo, vocês ficam aí falando das coisas de baixo. Mas eu quero que vocês olhem agora uma seara que já está pronta para colher. Por que o Senhor falava com eles na linguagem do campo, da roça, da colheita? Porque eles sabiam que realmente daquele dia faltava 4 meses para começar as colheitas. Mas o Senhor queria dizer para eles: estão preocupados tanto em colher das coisas aqui de baixo, mas tem um campo cheinho que vocês nem semearam, outro semeou, e vocês estariam agora para colher e não estão colhendo. Quer entender isso aqui hoje nos nossos dias? Teve homem que no lombo de animal passava pelas picadas, não tinha um carro com ar-condicionado, não existia banco de couro, o couro era um pelego em cima do lombo do animal, deixava esposa, deixava filho. Como minha esposa uma vez leu a história de um servo de Deus, a biografia de um homem que foi um grande valente no interior, e ela me contou, ela gosta de ler, e me contou que ele saiu, a esposa estava grávida, quando ele voltou o filho nasceu, e aquele que estava doente já tinha sido enterrado. Deixava tudo para ir para o meio dos matos. Saudoso irmão Luiz Pedroso, glória ao Senhor, dormindo numa rede, a cobra no peito dele. Meu servo, não faz nada, tem uma cobra aí no teu peito. Ele olhou para ela: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Desenrolou, saiu e foi embora. Outros, no meio dos matos, pegavam uma maleta. A maleta, aleluia, era uma febre. Outros pegavam a febre amarela para semear.
Hoje a seara está cheia de frutos, já estão branca para colher, mas vem aqueles que nós tem que ficar, não, passando a mãozinha na cabeça, ele é jovem, não tem problema, daqui a pouco, irmão, se nós não tomar cuidado, nós pregamos uma doutrina que não é genuína e não vem de Cristo. Hoje o Senhor fala para a igreja, a seara está branca, pronta para ceifar, dá pelo menos para você entrar no campo, para colher os milagres, as maravilhas, as linguagens, o dom de expulsar os demônios. Santa, que culto diferente! Culto diferente o que? Não, cantou 3 hinos, teve a oração, mais um hino, o culto não está diferente. Hoje o Senhor quer fazer você diferente. Você entrou aqui com a cabeça baixa, tem que sair com a cabeça erguida. Entra no campo, começa a colher que vai ter milagre na tua casa. Santo é o Senhor. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Dá para colher, irmão, para você receber galardão e ajuntar fruto para a vida eterna? Para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Irmãos, já dorme no Senhor? Servo de Deus que o Senhor recolheu esses dias atrás. Mas eu lembro que eu estava uma vez na congregação, que Deus deu a graça de ele atender por todos esses anos, e ele dizia assim: naquele dia, quando a igreja for apresentada, e nós estivermos com todos os santos do Senhor, sentado naquela mesa com Abraão, Isaac e Jacó, que alegria que Paulo vai sentir, olhando e falar assim: graças te dou, Senhor, porque eu semeei a tua palavra, veio outros e regaram, mas olha que colheita bonita. Quando Pedro olhar e falar: olha, Senhor, eu era um analfabeto, mas as obras, os milagres, os registros que ficou na palavra serviu para aumentar a fé para hoje eles estarem aqui. Então quem semeou não está colhendo, já dorme lá. Mas nós que estamos nesses dias, nós estamos para colher. Vamos encher os cestos. E quem colher vai ter o galardão da vida eterna. Galardão para a vida eterna. Vai ter fruto e galardão. E hoje o Senhor dá essa parte aqui para te dizer: você vai ser a alegria daqueles que semearam. Porque tem aqueles que estão aqui hoje, o Senhor te prega bem claro, te anuncia: eu quero que você colhe, porque é você que vai colher. Não virão outros, cobre-me com teus sangue. Daqui a pouco não tem mais ninguém aqui, e não tem mais o que colher. O Senhor tira a igreja daqui, pode ter Bíblia, pode ter o nome do Senhor Jesus escrito no braço, nas costas, no antebraço, e num púlpito, e na parede. O importante é que quem está aqui agora, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo ainda está derramado, porque quando a igreja sair daqui não vai ter mais Espírito Santo. Bendito é o nome santo do Senhor. Que angústia, que aflição. Mas você que está aqui, você se incomoda com o Espírito Santo está fazendo nessa hora? Clama o sangue do Senhor e manda esse demônio embora da tua vida. Sai daqui, Satanás. Eu sou do Espírito Santo de Deus, eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos, presta atenção, finalzinho da palavra, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram no Senhor, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou 2 dias. Era judeu, mas ficou 2 dias com os samaritanos. É a profecia da palavra. Tem muitos que nós não damos nada por eles. Eles vão entrar aqui. Santo é o Senhor. O Senhor vai entrar na vida deles. Em 2 dias,
2 minutos, Deus sabe quantos dois. Vai fazer uma obra, eles vão vir aqui para nunca mais sair. Glória ao Senhor. E quando eles vier aqui contar milagre, obra, maravilha, não duvida não. Quando você vê uma linguagem saindo da boca dele, não fala, será? Já está selado? Bendito é o nome santo do Senhor, porque ele está vindo para colher. E bem-aventurado é você que está aqui também, que quer colher. Santo é o Senhor, aleluia. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam àquela mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E diz o Senhor, teu trabalho é anunciar, é contar os milagres que Deus fez na tua casa, na tua vida, na tua família. Começa você falando. Quando eu trouxer ele aqui, ele vai dizer, irmão, irmã, eu vim na igreja por conta daquilo que se anunciou, mas hoje eu já não fico, não é só por causa daquilo que se anunciou, porque eu mesmo já vejo o Senhor falando com a minha alma, e eu estou vendo sinais de Deus na minha vida. Você crê nisso aqui que o Senhor dá no fim da palavra? Recado final da palavra é esse. Hoje o Senhor dá para cada um de nós cestos vazios na nossa mão. Quem ainda no último amém puder colher, colhe hoje temor, paciência, humildade, santificação, consagração. E te diz o Senhor, não vai terminar esse ano sem que algumas coisas você vai colher, e vai já entrar em 2026 dizendo, não paro mais de colher aquilo que Deus me dará. Santo é o Senhor, aleluia. E para encerrar a palavra, tem coisa que não foi o Senhor que semeou, e você achou ruim, porque hoje foi uma palavra dura e tanto conselho, mas sai daqui dando glória a Deus, porque com essas cestas vazias que você sai hoje, se você passasse por esse campo e colhesse hoje aquilo que foi o inimigo que tinha plantado na tua cabeça, no teu coração, na tua mente, você ainda ia por alguns anos reclamando e chorando, mas o Senhor arrancou com raiz e tudo aquilo que não foi o que Ele plantou e que mandou os anjos dele plantar. Hoje você vai colher a partir desse temor que está entrando no teu coração, coisa boa, é glória, é aleluia, é linguagem, é abençoado. Irmãos, comunhão. O Senhor me toma no fim da palavra agora para expulsar um espírito que está na vida de muitos, espírito de negativismo. Prova de Deus sim, mas aonde o inimigo plantou na tua seara e está te judiando, e você ainda acha que tudo isso está certo, acaba essa farra agora, em nome do Senhor Jesus. Sai daqui pregando para você mesmo, vai dar certo. Eu sou uma abençoada, eu sou um abençoado, a minha geração é abençoada. Quem tem comunhão para já começar a encher a cesta agora? Aleluia! E até alguém que não está aqui, o Senhor te dá uma autoridade hoje. Chama, traz perto de você e diga aqui, meu filho, minha filha, o maligno semeou coisa ruim aí, mas agora eu, tomado por Deus, ponho as mãos na tua cabeça e vou dizer o que a palavra falou. Você volta e eu vou estar aqui te abraçando, para Deus abraçar todos nós. Deus seja louvado. Ó irmandade, vamos agradecer a Deus. São 8h10, vamos ficar uns minutinhos. O Senhor vai fazer uma obra aqui. Glória ao Senhor nessa última oração. Vou confessar uma coisa aqui, se eu tivesse preocupado com carne, não pregaria o que Deus me deu aqui, mas o meu negócio aqui é fazer a vontade de Deus, e quem quiser ser armado e revestido, fique em comunhão nessa última oração. Você sai daqui ungido para derrubar o gigante lá dentro da tua casa. Glória a Deus, santo é o Senhor. Depois nós anuncia, com uma oração agradecemos a Deus.
Deus dará um dos servos e apresenta essa família também, que Deus console o coração. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, Pai celestial e bendito que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés, elevando esta oração de agradecimento, onde que na noite deste dia, tu nos trouxeste dentro desta casa de oração. Te agradecemos por este culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Aleluia. Os hinos que aqui cantamos. Te agradecemos pela oração dada na tua igreja, os testemunhos que foram aqui relatados, os conselhos que nós ouvimos. Nós te agradecemos maiormente por esta santa e bendita palavra, Senhor, que o Senhor falou conosco face a face nesta noite. Entregamos nas tuas mãos também essas famílias que estão enlutadas. Tem misericórdia e consola os corações, Senhor. Graças te damos por tudo, aguardando os minutinhos que o Senhor falou, que nós ficaremos aqui ajoelhados. Aleluia. Os nossos textos estão na nossa mão. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Trabalhemos, irmãos, somos servos de Deus, as searas de Cristo já brancas estão, recebendo as forças que vêm lá dos céus. Cumpriremos alegres a nossa missão. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai, e orai sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, com afinco e amor, anunciando aos famintos que o pão celestial é Jesus, a palavra de vida e vigor. Ela nos alimenta e nos livra do mal. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai, e orai sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Trabalhemos, irmãos, pois ungiu-nos o Pai para a graça de Cristo, por fé propagar os talentos. O Mestre nos diz: granjeai sobre o muito, no céu nos irá colocar.
sem cessar, pois breve o Mestre vai voltar. Yanana Surianto que manando Shala Yuri, Denario que nai, Tolovor que vieri astoli, Denarie dele canta, anda, que Antolovor cantare, Eli. Yalamaia canta lá, anda na Suriende, Yalamai. Glória a Jesus, santo, aleluia. Irmãos, eu vejo fontes começando como um chafariz sendo solta agora. E alana, eu conto yoshiri, alama, que ana suri, ali. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aqui ao lado no EBI, Deus prepara que nossas crianças estão lá aprendendo hoje a história da Bíblia sobre os ensinamentos de 3 Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas, e é o tempo de colher. Nós vamos terminar 25 colhendo, e nós vamos entrar 2026 colhendo. 29 crianças. Vamos orar pela família do nosso irmão Marcos Porteiro. O Senhor recolheu sua irmã mais nova. Vamos orar também. O Senhor agora à tarde recolheu a nossa irmã Norma. Ainda não há informação passada por seu neto. Sua irmã, Deus deu a graça de ungí-la ontem. E ela, com a cabeça aberta, desse olho começou a merejar lágrima, que ficou uma poça. Na hora que eu acabei de falar com ela, e agora nós vamos orar a Deus e ministrar essa unção em nome do Senhor Jesus. Fechei os olhos, fiz a unção. Quando eu terminei a oração, que eu abri os olhos, o olho dela estava todo fechado, só tinha uma frestinha, e aquela lágrima que estava nadando em cima do olho, ela escorreu. E o Senhor falou, ela estava esperando essa unção. E eu senti, glória ao Senhor, um impacto. Falei, Senhor, esperando, ela só esperava essa unção. E para confirmar, está aqui minha esposa testemunha. Tem uns irmãos por parte material, e a esposa falou, irmão, faz uma oração conosco. Faço. E o Senhor abençoou aquela oração, e ele falou assim, ainda hoje você vai receber um pedido de unção. Vai logo, viu? Vai, porque aquela alma está esperando essa unção para salvação. Glória a Deus, essa obra é do Espírito Santo, irmãos. Bem-aventurado quem crê nos dons de Deus, na revelação. Tudo que era pedra que entrou aí para sufocar o que é de Deus, a revelação, o Espírito Santo já saiu. Agora sai daqui com essa mentalidade da mente de Cristo, e não deixa o inimigo entupir mais a tua fonte, para que você venha sempre estar cheio do Espírito Santo. Um amém de vitorioso e de vitoriosa. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.